eu gostaria de convidá-los a nós pensarmos um pouquinho sobre essa ideia, lidando com a ansiedade. A professora Patrícia já está assim, pastor. Você sabe que a ansiedade, ela, para a gente entender, ela é uma emoção, um sentimento. Eu gosto de dizer, ela é uma emoção. Então nós, naturalmente, somos ansiosos. Deu para entender isso? É uma estrutura nossa, faz parte da nossa humanidade. Tem coisas que fazem parte do ser gente. A ansiedade faz parte da nossa estrutura. Ela tem o seu valor. Ela tem a sua função. A ansiedade, ela é como que um alerta do qual nós precisamos. De que alguma coisa não vai bem, ou de que alguma coisa merece a nossa atenção. Daí quando a gente fica ansioso, o coração palpita um pouco mais, não é verdade? Às vezes dá aquele suador assim na gente. Às vezes a boca fica um pouquinho seca. Aparece. E você sabe que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E um dos mais depressivos. Mas no ranking da ansiedade, o Brasil está em primeiro lugar. E é por isso que a gente vai brevemente conversar um pouquinho aqui na palavra de Deus, para a gente também lidar com isso, como Deus nos orienta, nós devemos lidar com isso. 2 semanas atrás, eu conversei com você sobre lampejos de sanidade. Nós fomos lá para os livros dos reis, e nós fomos dar uma olhadinha na experiência do profeta Elias. E a primeira coisa que de novo eu quero dizer para vocês, nessa nossa lida com a ansiedade, coisa de gente, coisa da gente, é que nós precisamos buscar ajuda do tamanho que a necessidade exigir. Vou dizer de novo. A gente precisa de médico, a gente precisa de terapia em todas as suas possibilidades, a gente precisa de remédio, a gente precisa de ajuda. Mas é claro, a gente precisa daquilo que é próprio da nossa espiritualidade. O aconselhamento pastoral, e antes de tudo, acima de todas as coisas, a boa mão de Deus sobre as nossas vidas. Deus, Ele se manifesta através de todos esses recursos e de todas essas ferramentas que eu já disse para você. Mas eu quero dizer, quando for necessário, e nós estamos no Setembro Amarelo, que é para a gente parar especialmente no ano e pensar essas coisas, e a gente não pode, como povo de Deus, ignorar aquilo que acontece na nossa funcionalidade, ou a gente não pode ignorar a nossa disfuncionalidade. Porque não é por falta de informação. Nunca houve na história humana uma possibilidade tão grande de nós sermos informados. Não é por falta de possibilidades de a gente se ver seguro. Você chegou ali fora, tem câmera vendo você. Você entrou aqui, tem câmera observando você. Se você subir lá no nosso anexo, tem câmera observando você, gravando tudo. É para dar segurança. Gera inibição, mas também traz segurança. Mas apesar de todos esses recursos que a gente tem, nós somos naturalmente ansiosos e a gente vive um tempo de muita pressão. Vamos falar sério aqui? Quantos assim, não é, se sentem por qualquer motivo pressionados na sua vida? Deixa eu ver, eu espero que todo mundo levante a sua mão, porque a gente se sente pressionado por diversos motivos, por diversas circunstâncias que nos dizem respeito.
Então você sabe, é um tema muito prático, muito real, é de verdade, é muito nosso. E hoje, pela palavra de Deus, eu quero também oferecer uma ajuda dentro da nossa fé, a partir da nossa fé. O texto eu já perdi de vista quantas vezes eu fui para ele, mas é para ele que nós vamos de novo. Na carta aos Filipenses, capítulo de número 4, vale a pena você depois, naquela liçãozinha de casa que eu deixo cada semana, numa sentadinha, 10 minutinhos, 12 minutinhos, 15 no máximo, você faz a leitura desses 4 capítulos. Não vai gastar tudo isso, mas talvez para uma leitura atenciosa, como precisa, você vai investir esse tempo. No capítulo 4 da carta aos Filipenses, uma carta que Paulo apóstolo escreve da prisão, foi de lá que ele escreveu, então já começa daí. O cenário dele não favorecia. A situação dele, complicada. Mas apesar de como ele se encontrava, ele tinha algo com Jesus que o habilitava a poder de lá orientar quem estava fora, as igrejas daqueles dias. E numa consciência de que no tempo Deus haveria de ajudar muita gente ainda. 2024 aqui estamos nós, para sermos ajudados pelo mesmo texto. Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 6. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. E então, o Deus da paz estará com vocês. E que Deus nosso Pai, por seu Espírito, abençoe agora a exposição desta palavra no nosso coração, em nosso favor e em favor de todo mundo com quem na vida a gente caminha lado a lado. É a oração que fazemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Você viu que o texto aqui, nessa nova versão transformadora, fala de não viver preocupado. Mas pastor, se ia falar sobre ansiedade, então, deixa eu dizer para você isso. Se você procurar aí, só para não deixar de comentar isso, você vai encontrar também outras traduções, no mesmo sentido, na mesma direção, com a mesma orientação, falando, não andeis ansiosos. Você vai inclusive encontrar, não vos inquieteis. Essa aqui é a revista e corrigida. A última que saiu foi em 2009. Mas é porque a preocupação é o gatilho da ansiedade. Tem preocupação que é real, mas tem outras que são uma projeção nossa. Já parou para pensar? Que tem coisa que é lida de verdade, que é a situação que eu estou passando, que eu estou enfrentando, que está de verdade me aguardando amanhã, segunda-feira. Talvez alguns de nós já estão pensando como é que você vai lidar com o que te espera amanhã.
É a preocupação real que a gente carrega. Mas tem coisa que a gente projeta. E agora todo mundo vai entender, que é o tal do e se? Você faz isso também? E se? Então a gente ou fica ansioso porque tem alguma coisa que está acontecendo, ou de verdade está para acontecer, ou a gente fica ansioso, ocupando-se de cenários que sequer a gente sabe se eles vão de fato acontecer na vida da gente, ou se de fato eles vão acontecer na vida de alguém que a gente quer bem. Mas a gente já fica projetando, e projetando o pior. Daí, a gente fica ansioso, por conta da preocupação que a gente carrega, real, presente, ou da preocupação que é fruto dessa projeção que a gente faz. Tudo bem? Já deu para alcançar? Gente, é isso mesmo, pessoal. Eu já percebi que desde os louvores vocês estão bem quietinhos hoje, né? Está tudo bem também, não tem problema. De vez em quando a gente está assim, né? Mas estão entendendo? Todo mundo chegou onde eu gostaria que você chegasse? Muito bem. O que a gente precisa prestar atenção é que isso que é tão natural na gente pode virar uma patologia, pode virar uma doença. Então, quando a gente fica um pouco mais ansioso, você já vai escutar alguém que chegou no hospital outro dia, e chegou lá e o médico vai dizer assim, ó, foi uma crise de ansiedade. Não é verdade? Você já escutou isso? Já aconteceu com você? Aí, tomou lá o remedinho, acalmou, passou. Mas você vai ter que lidar com aquela preocupação que levou você a isso. Aí o negócio vai ficando mais intenso. Aí você, das crises de ansiedade, começa a ter ataques de pânico. Ó, já é um outro nível de coisa aí. Tem que ter ajuda já desde antes disso. E finalmente, pelo menos aquilo que eu sei, eu não sou especialista, estou aqui, né, só passando muito panoramicamente, depois vamos deixar para os profissionais da área. Mas depois isso ainda chega num outro nível, que é a síndrome do pânico. É um estágio já que exige muito mais cuidado, enfim. Então, porque Deus sabe como funcionamos, por sua palavra, Ele vai nos ajudar. Porque a preocupação da gente é um ambiente do qual Deus quer participar. Deus se importa com o que acontece comigo. Deus se importa com o estado da minha alma. Deus se importa com a minha vida, com a minha história e com a história das pessoas que eu gosto, das pessoas com quem eu convivo. Deus não está indiferente. Mas a gente sempre precisa perceber que da mesma forma como a gente vai para a terapia, eu não falei que se for necessário você deve ir fazer? Não foi isso que eu disse? Buscar um psicólogo, buscar um psicanalista, buscar um psiquiatra, enfim, de acordo com a necessidade. Por que a gente precisa? Porque a gente precisa verbalizar. Se tem uma coisa que é muito necessário para a gente, é isso, verbalizar. Às vezes tudo que a gente precisa é só alguém que nos escute. Você já padeceu por não ter com quem contar? Ninguém que estava disposto a ouvir quando você precisou? É uma falta, não é verdade? E tem gente que nos ouvia muito, e que a gente procurava, e que às vezes a pessoa já partiu, já está com o Senhor, já não está mais conosco. Que falta que faz? Era o ombro, era o colo, era a pessoa que dava atenção, que às vezes só com um abraço nos acolhia e nos curava. Então, por causa dessa realidade da história da gente, é que Deus quer ser essa pessoa que também nos acolhe assim. Ele quer usar a mim, quer usar a você, para que nós possamos nos acolher mutuamente.
nas nossas dores, nas nossas angústias, nas nossas preocupações. Mas Ele quer que eu e você confiemos a Ele o cuidado das nossas vidas. Porque vamos falar a verdade? Você pode vir falar comigo, e eu espero que você venha. Mas na maior parte das coisas que são os problemas que você carrega, a minha mão alcança? A minha mão resolve? A minha intervenção? Não. Mas o Senhor pode. O Senhor pode tudo. E naquilo que na sua vontade Ele quiser realizar, naquilo que na sua ação soberana na história de todos nós, Ele quiser operar, é Ele que vai fazer. É Ele que vai resolver. Mas nós precisamos ir a Ele, para a gente se desocupar. Eu li esse texto para vocês, mas lá em 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo de número 7, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, está escrito assim: lançai sobre Jesus todas as vossas ansiedades, leia-se, lançai sobre Jesus todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vocês. Eu preciso lembrar-me disso, desta boa mão que está sobre a minha vida. Quando, pastor? Em todo o tempo. Para que eu seja acolhido nesse processo da minha crise de ansiedade. Para que eu seja ajudado a não evoluir para algo pior. E se você evoluiu para cenários mais intensos, receba o tratamento, submeta-se a tudo que você precisa, e não se sinta culpado, não se sinta apequenado, não se sinta menos, se o processo para você foi difícil, foi complicado, e você precisou percorrer esse caminho. Mas continue escutando esta palavra, e deixe que esta palavra te ajude sempre a ser alguém que está disposto a confiar em Deus, que está disposto a confiar a Deus o cuidar das suas vidas, e que tem esta declaração de fé. Como Jó, no momento amargo da sua vida. Jó era um homem respeitado. Jó, ele funcionava como que um juiz na sua cidade. As pessoas o procuravam. Ele era um homem sábio, um conselheiro, mas de repente, a sua vida ela foi totalmente assim, atropelada, por perdas de família, seus filhos e filhas, das suas posses, e finalmente da sua própria saúde. E quando os que vieram, que deveriam ouvi-lo naquilo que ele quisesse falar, resolveram, ao invés disso, falar, acusaram ele de ser o culpado por aquela situação. Não ajudou. Então nada ajudava Jó. A sua própria esposa, e a gente tem que entender o lado dela, disse assim: amaldiçoa a Deus e morre, porque eu prefiro ver você morto do que nesse estado que você está. Olha onde chegou. Você alcança isso? Estou falando de uma personagem real da vida, gente como a gente que já viveu aqui, a história de Jó. Mas no meio de tudo isso, ele faz algumas declarações, e uma das declarações que ele fez foi o seguinte: eu sei que o meu libertador vive. Eu sei que o meu Redentor vive. São essas expressões que a gente precisa, na fraqueza, buscar e expressar, confiando que o Senhor tem cuidado de nós. Precisa sair de mim, estão comigo?
lançar sobre Ele, sair de mim e entregar para Ele. Como é difícil. Você já descobriu que é difícil? Você já descobriu que tem coisa que você vai falar assim, pastor, eu estou pensando nisso noite e dia. Eu vou dormir, não consigo, porque não sai da minha cabeça. Não é um processo complicado, complexo. Não é tão fácil assim. Eu reconheço. Eu reconheço. Eu já percorri esse caminho diversas vezes, por diversos motivos. Mas eu fui construindo um caminho com Deus. Nesses termos aqui, esse texto continua me ajudando, porque eu olho para o Deus que eu sirvo e eu digo, Senhor, se tem alguém que pode me ajudar nisso que eu estou enfrentando, a lidar com isso, é o Senhor. O Senhor está dizendo que o Senhor está cuidando de mim. O Senhor está dizendo o que é que o Senhor tem para mim, se eu fizer aquilo que o Senhor está me recomendando. Então, já que a gente não pode deixar de ficar ansioso, porque muitas são as preocupações da nossa vida, a recomendação de Paulo apóstolo é o seguinte, não viva refém disso. Você vai ficar, quantas vezes? Mas muitas vezes, às vezes muitas vezes no dia. Tantas vezes quanto você estiver assim, não fique nisso. Não ande assim, não viva assim. Não permita que isso se estabeleça de uma forma a roubar de você a capacidade de prosseguir. É isso que o texto está dizendo. Não vivam preocupados com coisa alguma. Não fica refém disso. Mas o que a gente tem que fazer? Contar para Deus. Orem a Deus. É o texto. Orem a Deus. E digam para Ele, contem para Ele, peçam para Ele. Você faz isso? Eu quero encorajar você a seguir fazendo isso. Quero encorajar você a não abrir mão de fazer isso. Quero encorajar você a confiar em Deus ao ponto de, por mais que o cenário seja adverso, que do Senhor virá a resposta. Tem coisas que são de verdade que preocupam. Mexe com o bolso da gente, sustento. Depois a gente vai até orar aqui. A Heleninha estava falando, é na roça, né, Helena? Pastor, precisa chover, a água está acabando. Ela vive disso. Não é para ela estar preocupada? Sim ou não, gente? Vive da roça. Temos que orar mesmo, Helena. Só o Senhor pode mandar chuva. E enquanto a chuva não vier, só o Senhor pode dar uma estratégia para ela, para o marido dela. Só o Senhor pode de alguma forma favorecê-los, abençoá-los, ajudá-los, para que eles não desacorçoem, como dizia a avó, diante daquilo que é real. Então o Senhor nosso Deus, como diz o salmista, Ele é o nosso refúgio. Porque as preocupações geram na gente a vontade de fugir, sim ou não? Não tem coisa que você quer sumir, desaparecer. Então não adianta a gente conhecer o Salmo, se na necessidade a gente não vai para esse lugar de fuga. Onde que é o lugar para onde eu tenho que fugir? A presença de Deus. Eu preciso fugir para a presença de Deus. Senhor, eu estou aqui, eu quero fugir dessa preocupação, por isso que eu vim na tua presença. Porque à sombra do Altíssimo, o que acontece? Descansará. Não adianta abrir o Salmo lá, olha que beleza, tá? Vai para o lugar de descanso. Só o Salmo aberto não resolve. Vai para o lugar de descanso. E às vezes a gente não tem muito tempo para ir para o lugar de descanso.
Mas Deus escuta sempre, onde quer que nós estejamos. A situação ajude ou não, vamos para o lugar de descanso. Vamos clamar a Deus, vamos pedir a Deus: Senhor, é isso, o Senhor está vendo, mas eu quero declarar que é assim que eu me encontro. Isso é real, ou isso é algo que eu já estou projetando. Quero dizer para o Senhor: eu preciso da tua ajuda para lidar com isso. Isso está me fazendo mal, isso está me matando, isso está me adoecendo, isso está assim me fazendo desmoronar. Senhor, olha como eu estou. E pedir a Deus, de tão simples que é, mas é funcional. E a gente é ajudado a perceber isso. Olha, mas enquanto você pensa no seu problema e pede ajuda para Deus, agradeça por tudo que Ele já fez. Isso nos resgata, gente. Você tem memórias de fé? Sim ou não? Quantos têm memórias de fé aqui? Você tem memórias de fé? Então, a gente precisa: Senhor, eu sei que o Senhor pode me ajudar nisso, porque o Senhor já me ajudou antes. Eu sei que o Senhor pode me ajudar nisso, porque o Senhor já me socorreu antes. E a gente também precisa lembrar de que Deus é Deus. Você já orou apenas declarando quem Deus é? Quando nada existia, Deus já é. Quando vier a consumação de todos os tempos, Deus continuará sendo aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. É Deus. Então, vamos orar. Vamos orar. Aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer: ore sempre, sem nunca esmorecer. Em tudo, dai graças. Jesus foi aquele que nos ensina com propriedade o caminho da oração. Você lê os evangelhos, e o que você descobre nos evangelhos? Jesus sempre tinha tempo para orar. Sempre tinha tempo para orar. Sempre tempo para orar. E no momento mais complicado, Jesus orou. Lá em Mateus 26, eu vou ler esse texto para vocês. Mateus 26, não falta muito a mensagem, viu, gente? Que ela é bem simples, na verdade. É só para você não ficar ansioso, porque o pastor não para de falar. Então diz assim o texto em Mateus 26, a partir do 36. Escute com o seu coração. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Isso aqui é a quinta-feira da paixão. Eles saíram ali da janta judaica, a Páscoa. Jesus estabeleceu a Eucaristia, a mesa do Senhor, a Santa Ceia. E ele sai dali para o Getsêmani. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. E ele disse assim: a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui comigo, vigiem. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Olha a oração de Jesus. Escute a oração de Jesus. Meu Pai, se for possível, afasta de mim
este cálice. Ele deixou de dizer o que humanamente, alguém que está sabedor do que vem pela frente, gostaria de pedir para Deus, sim ou não? Quem que gosta de sofrimento aqui? Você gosta assim de um bom sofrimento? Levante a mão. Jesus também não. Como assim? Não, Jesus também não. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele quer fugir disso. Mas onde é que ele vai se refugiar? No Pai. Você percebe isso? Que se Jesus foi lá, por que a gente não vai? Por que a gente também não pode ir? E aí então, ele reage, contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. E depois ele voltou aos discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo, nem por uma hora, disse ele a Pedro. Vigiem, orem, para que vocês não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Os deixou pela segunda vez e de novo, meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ele insiste na oração, na perseverança da oração, de orar e não esmorecer. O momento exige isto. E aí então no versículo 44, lembrando que o Lucas, médico como era, conta para a gente que Jesus suou sangue, um processo natural, de extremo estresse, coisa que acontece. Jesus chegou a isso. O Mateus não conta. O médico Lucas no detalhe faz isso, lá no seu Evangelho, capítulo 22. Mas aqui no versículo 44, foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. E em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Como é que Jesus ele sai desse momento de oração? Como é que você diria? Pronto. Preparado. Entendeu? Ele nos convida a fazermos a mesma coisa. A irmos para a oração, para nós nos levantarmos e seguirmos. Porque só Deus, nosso Pai, por seu Espírito, é que pode nos tomar pela mão e nos ajudar. Então, gente, nós precisamos ir a Deus. Uma outra coisa que acontece, que é importante, e que eu entro e saio num instante, é o que o apóstolo Paulo disse aqui. Nós precisamos escolher no que pensar. E eu já disse, tem coisa que gruda. Tem coisa que não quer largar a gente. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos nos concentrar. E ele vem aqui com uma lista para ajudar a gente a perceber que tem coisas melhores para a gente nutrir assim o nosso pensamento, a nossa alma, o nosso coração, do que aquilo que não nos ajuda. Aquilo que é verdadeiro, que é nobre, assim vai, já li. Não vou ficar explicando os termos gregos, não vou fazer isso aqui. Não é essa a ideia. Mas ele está dizendo, concentrem-se. Concentre. A gente precisa daquilo que a gente vai conquistando e alcançando nessa nossa caminhada com Jesus. Hoje você, é a ideia, deveria estar muito mais nutrido, alimentado, fortalecido do que um ano atrás. Se você tem caminhado com Jesus num movimento de crescimento na graça e no conhecimento, daquilo que a gente chama de vida devocional,
de cuidar daquilo que a gente tem com Deus e de cuidar diante de Deus daquilo que acontece dentro da gente. Vida de oração, vida de leitura da palavra, vida ligada a esse engajamento igrejeiro, nos cultos, nos ministérios, para a gente no dia a dia, na consciência que nos acompanha, homens e mulheres afetados por Jesus, sermos abençoadores de outros, enquanto abençoados nós vamos sendo por Deus através das pessoas também. Para a gente ser gente bem resolvida, e para ser gente que se restabelece todas as vezes em que nós somos feridos, e nós seremos muitas delas. Muitas vezes nós seremos feridos. Como a gente precisa disso? Porque é Deus dizendo, olha, orem, concentrem-se nas nossas conversas, porque Deus fala. Deus fala por sua palavra. Deus fala por sua palavra. E aquilo que Deus me diz, eu preciso ouvir e deixar que isso me abrace, para que se torne uma vida que aparece, que acontece em mim. Porque eu vou precisar do alimento que vem de Deus para me fortalecer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que procede de Deus, que vem de Deus. Então vamos ficar com isso, porque é isso que nos ajuda. Quantas vezes eu e você, nós fomos feridos de diversas formas, por pessoas, por circunstâncias, e um monte de coisa começou a acontecer na cabeça da gente. Mas daí o Espírito Santo foi lá e resgatou uma palavra que um dia a gente leu, uma palavra que um dia a gente aprendeu, uma palavra que um dia a gente escutou, e uma palavra que um dia a gente viu manifesta na vida de alguém. O referencial das pessoas também nos ajuda. Quando você olha para alguém, você fala assim, como que pode? Olha o que essa pessoa está passando, mas essa pessoa está com Jesus e não abre mão. E nos inspira, e nos abraça. E a gente fica inspirado, motivado só de olhar para o exemplo daquela pessoa. É o que o Paulo está dizendo aqui, olha, continuem a praticar o que vocês aprenderam, o que vocês receberam de mim, aquilo que vocês ouviram, e olha, aquilo que vocês viram em mim. Você percebe a força do seu viver também? Se você pega uma palavra como essa, você fala assim, olha, eu vou lidar com a ansiedade que não vai ter jeito. E eu vou ficar muito ansioso na minha vida ainda. Mas eu vou lidar com a ansiedade com tudo que eu posso, eu vou lidar direito. E a primeira resposta que eu vou dar para as preocupações que não vão parar de vir, é buscar refúgio em Deus. E como que eu vou lutar com isso? Porque preocupação, ansiedade envolve fuga, mas envolve luta. E lá o Salmo 46 que diz assim, o Senhor é o meu refúgio, mas também diz assim, Ele é a minha fortaleza. Em que sentido de fortaleza? No sentido de ser uma fonte inesgotável, onde eu preciso beber. Eu não sei você, mas tirando os dias que eu faço jejum, eu acordo com muita fome. E enquanto eu não como, eu não tenho a força que eu preciso. E de vez em quando a gente fica debilitado, estão os professores ali, não é verdade? Às vezes eu vou fazer uma aulinha com eles, eu falo, pastor, bebe uma aguinha, toma aí para ter um gás para você ir. É assim. A gente precisa beber do Senhor. Gente, se isso aqui for só um discurso, a gente vai continuar padecendo. Agora, se a gente fizer o que Deus, por sua palavra, está recomendando, o Senhor está dizendo, a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar você. Vai guardar você. Deus quer nos guardar no meio de tudo isso. Os meninos e as meninas da música vão chegar. E enquanto eles chegam, nós vamos ler o texto de Mateus, no capítulo de número 6. Agora está terminando. Mas terminar aqui significa que, tendo ouvido a palavra, você tem uma semente no seu coração. Você tem uma orientação para a sua vida. Você tem uma proposta do céu para a sua vida aqui na terra todo dia. Fiquem comigo.
Você tem uma proposta para você lidar com o seu dia a dia. Para você lidar com o seu dia a dia. Você vai precisar muito a sua vida inteira dessa proposta de Deus para você. E sabe o que eu acho que a gente deveria sair daqui com muito desejo? De experimentarmos esta paz de Deus. De experimentarmos essa presença que vai nos guardar daquilo que a preocupação é capaz de fazer. Deu para entender? A preocupação está ali, ela nos afeta. Mas ela não vai seguir nos afetando com tudo que ela quer. Porque Deus vai me proteger. Porque Deus vai me guardar. Deus vai me ajudar a lidar com a vida. Fala comigo assim, serenidade. É disso que a gente precisa. Serenidade. Pastor, eu sou muito assim, apavorado. Serenidade para você. Corra atrás disso. Busque isso. Mateus capítulo 6. Palavras de Jesus. Eu vou terminar de ler. Os meninos vão cantar uma canção para você fazer a sua oração, cantando a canção, ou colocando diante de Deus aquilo que você precisa colocar diante de Deus como uma resposta às suas coisas que você ouviu aqui. Eu acho que eu gastei mais tempo até do que eu deveria, mas espero que você tenha sido ajudado pelas coisas que você escutou. Mateus 6, 25. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui, e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã. Olhai os lírios dos campos e os pássaros do céu. Deus cuida de todos eles com fidelidade, amor. Não semeiam nem ceifam, mas se
a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, assim como o Senhor alimenta as aves do céu, veste os lírios dos campos de beleza e esplendor, Ele cuida das nossas vidas, supre as necessidades a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. Declare isso nessa manhã, meu irmão, para que a esperança se renove sobre o seu coração. Nós cremos, Senhor. A cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, o coral para o Senhor. Declare isso. A cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã. Aleluia. Abram as suas mãos. Deus nosso Pai, nós queremos agradecê-lo hoje pela manhã, porque o Senhor é Deus presente nas nossas vidas, por seu Espírito, Deus manifesto neste lugar. O Senhor é quem, como só o Senhor pode, tem sondado mentes e corações hoje cedo aqui, tem sondado mentes e corações, daqueles que estão conosco também, neste momento, desde as suas casas. E o Senhor vai sondar mentes e corações, daqueles que em algum momento acessarão este nosso registro, esse nosso encontro, para dele também desfrutar na tua presença. Obrigado porque o Senhor é o Deus que se ocupa da gente. Na nossa história, o Senhor se manifestou nos resgatando do poder do pecado, nos libertando do poder do pecado, e nos tem ajudado para a gente permanecer assim livre, seguindo, Senhor, com muita consciência na vida, na história, para que tudo aquilo que o Senhor confiou para a gente, em termos dos nossos potenciais, possa ser trazido à existência, ser disponibilizado em favor da vida de todos nós. E assim que a tua igreja ela é convidada a caminhar
com muita força no Senhor. Por isso que nós queremos nos revestir sempre do poder que é do Senhor, para na vida nós acontecermos com força, na força que do Senhor nós recebemos. Mas o Senhor sabe como nós somos afetados por tudo que vai acontecendo. E hoje pela manhã, Senhor, eu peço que o Senhor venha sobre cada um que está aqui. Ó Deus, o Senhor sabe o nível de ansiedade de que nós somos capazes, a que nós estamos propensos. E o Senhor sabe quais são as preocupações que cada um aqui carrega. Aquilo que é real, aquilo que está aí na vida dos seus. Mas o Senhor sabe também quantas projeções nós fazemos. Ajuda-nos a lidar com tudo isso. Ajuda-nos a lidar com a ansiedade. Em cada momento em que nós assim nos encontrarmos, ó Espírito Santo, faz a gente lembrar que nós não precisaremos seguir assim reféns daquilo que nos limita, nos enferma, que nós podemos abrir os nossos lábios, nós podemos erguer a nossa voz, ou simplesmente podemos, Senhor, ir ao encontro do Senhor, e no Senhor nos refugiarmos, com uma oração, ainda que silenciosa ela seja. Vai encontrar um Deus interessado, vai encontrar um Deus atencioso, vai encontrar no Senhor um Deus disposto a nos abençoar com paz, com serenidade, com a capacidade de estarmos protegidos daquilo que estas preocupações são capazes de fazer com a gente. E seguros, nós vamos lidar com a história e com a realidade na força do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, no nosso dia a dia, naquilo que pega na gente, naquilo que gruda na gente. Traga-nos sempre a medida da Tua palavra. Traga-nos sempre, Senhor, uma nova proposta por Seu Espírito, para a gente pensar naquilo que vai ajudar, lidarmos com a vida cheios de esperança, lidarmos com a vida nos termos do Senhor, e sempre nos lembrando de que o Senhor tem cuidado de nós, de que o Senhor tem cuidado de nós. Nós vamos assim seguir buscando a Tua presença, e lembrando que do amanhã o Senhor continuará cuidando, porque nós somos o alvo do Teu amor. Não merecemos tanto, mas porque o Senhor é assim, nós Te dizemos muito obrigado, porque não nos faltará o Teu colo, não nos faltará o Teu abraço, não nos faltará a Tua atenção. Temos muitas faltas, é verdade, mas nós temos o Senhor. Então, hoje pela manhã, neste momento, traga a Tua paz para a Tua igreja, traga a Tua paz para este homem, traga a Tua paz para esta mulher que está aqui, Teus filhos e filhas. Traga a Tua paz sobre a nossa história e renove esse ambiente de paz na nossa vida. Tantas vezes quando nós invocarmos o Teu nome, para contarmos para o Senhor como é que nós estamos, por que é que nós estamos. Venha sempre, Senhor, e glorifica o Teu nome nas nossas vidas. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. E a igreja do Senhor Jesus diz amém, e mais uma vez amém, e finalmente amém. Aplauda o nome do Senhor, que é aquele que cuida de nós. Que seja isto. Muito obrigado ao Senhor nosso Deus. Não deixe de dar um abraço em quem chegou, não deixe de dar um abraço nos nossos convidados, não deixe de dar um abraço em mais alguém.